Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje é uma aula muito especial também para você que está vendo esse vídeo no começo do ano, mas para qualquer época do ano ela serve. É uma aula que eu decidi disponibilizar de graça para vocês, para realmente te ajudar na organização financeira, para realmente te ajudar a organizar suas finanças pessoais, para conseguir ter um ano sensacional, independentemente da época do ano que você está vendo esse vídeo. Eu vou disponibilizar para vocês, está aqui no link para download, mas antes de baixar, veja a aula para eu te explicar como é que funciona de fato. É uma planilha de organização financeira, que até o presente momento estava disponível apenas para os alunos do curso Método Carteira Cheia, que é o meu curso online, mas porque eu realmente quero ajudar. A ideia desse ano, desse canal, é ajudar você o máximo possível a alcançar a independência financeira, te dar a educação financeira que você precisa. Essa aula é desenhada para te explicar o funcionamento dessa planilha, que está o download gratuito para você aqui embaixo, certo? Para você conseguir não fazer sobrar dinheiro ao final do mês. Essa não é a ideia. A ideia é você identificar e cortar os seus excessos e deixar sobrar para você poder investir a melhor parcela do seu capital. Porque não importa se você está conseguindo 0,8% ao mês, 1% ao mês, 1,5% ao mês. Se você, em vez de conseguir poupar R$1.000, conseguir poupar 10 mil, exagerando aqui, você vai ter um resultado melhor. Lembre-se do balde. O balde é o que está dentro do balde é o seu patrimônio. O que está entrando é a sua renda, o seu salário. O que está saindo são os seus gastos. O que sobra nesse balde é o que está inflando o seu patrimônio. E quanto mais sobrar, mais bala na agulha você tem para conseguir investir e ter um resultado melhor lá na frente. Lembre-se, o seu patrimônio é função de 3 coisas: a taxa que você tem, o tempo que você espera e o quanto você poupa. A gente vai tacar hoje no quanto você poupa. E para ficar melhor com o meu Excel, eu vou colocar só a tela aqui, que tem muito mais sentido do que vocês ficarem vendo a minha cara. Vamos lá. Essa aqui é a cara inicial da planilha que vocês vão poder baixar agora. O que ela está separada, no que ela está organizada e por quê? Ela tem 3 abas. Uma do seu planejado, que é o que você vai planejar. Quanto tempo eu planejo, Matheus? Por quanto tempo você conseguir fazer a previsibilidade? O ideal é você tentar fazer uma prospecção de pelo menos um ano, mas se você não conseguir, tente fazer no mínimo 6 meses. Eu vou explicar coluna a coluna aqui também. Uma aba do real, que é o que de fato aconteceu, e depois de bônus para vocês, a regrinha dos 50, 30, 20 aplicada, que eu já vou explicar melhor como é que funciona. Vamos lá. Essas primeiras linhas aqui, você vai pôr as suas receitas. Eu vou dar um zoom aqui nas partes para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vocês vão colocar tudo que entra para vocês, tudo que entra de renda. O seu salário, que eu inventei aqui, um aluguel, se tem alguma casa para alugar, alguma hora extra, quando cai o 13º, quando cai férias e algum outro, seja lá de uma renda que você vende joias, você vende roupa, você tem algum bico, qualquer outra fonte de renda que você tenha na parte de entradas. Legal? E aqui ela vai somar para você o valor total que você tem das suas entradas. Depois disso, vamos começar a parte das despesas, que é o que realmente importa. E as despesas eu dividi em algumas categorias. A primeira são as despesas fixas. Aqui você tem uma maior previsibilidade e tem pouca oscilação. E eu subdividi elas em habitação. O que está em habitação? O aluguel, o condomínio, a prestação da casa, o seguro da casa para quem tem, a diarista. Em transporte, a prestação do carro, o seguro do carro, o fretado para quem vai ou paga para o trabalho, saúde, seguro de saúde, plano de saúde. Tudo isso aqui é o fixo, tá, pessoal? Que você sabe que vai ter, que não consegue mexer muito. Colégio, faculdade, curso na parte da educação, os impostos que você tenha, e é sempre bom ter uma coluna de outros. Ah, mas Matheus, na minha habitação eu tenho outro gasto que você não colocou aqui. Essa planilha é a planilha aberta. Você pode simplesmente vir aqui e inserir uma linha com o que você quer, inventando aqui uma outra despesa, e ao final o somatório ele vai puxar aquilo. Ele vai simplesmente pegar e puxar. Então a planilha ela pode e deve ser um pouco personalizada. Esse aqui é o panorama geral que eu quero que vocês entendam. Legal? Então isso daqui são os panoramas das despesas fixas que a maioria da população tem. É baseado no gasto médio do que as pessoas costumam consumir, lembrando que você pode flexibilizar e você vai colocar aqui os valores referente ao mês, que no caso é janeiro, que você acredita que você vai ter de gastos fixos. Bacana? O outro grande bloco são as despesas variáveis, que também tem habitação, transporte, alimentação, saúde e cuidados pessoais. Aqui na parte variável de habitação tem a luz,
água, telefone celular, gás, mensalidade da TV, internet e outros. Mas, Matheus, para mim a mensalidade da TV é uma coisa fixa. Tudo bem, joga lá na fixa. Para mim eu considero como variável porque eu posso negociar o plano. Então eu classifiquei como variável. Mas lembrando que a ideia é te ajudar a se organizar, não criar uma regra escrita em pedra. E aqui você também vai fazer uma projeção do quanto você vai gastar em cada um desses itens, fazer o mesmo para transporte, fazer exatamente o mesmo para transporte. Aqui tem ônibus, metrô, Uber, estacionamento, combustível. É sempre legal ter uma coluninha de outros. Por quê? Eu nunca sei o que vai acontecer. Então é sempre interessante que você tenha uma margem para erro, uma margem para algum imprevisto. Já vamos falar sobre imprevisto daqui a pouco. Alimentação, supermercado, padaria, saúde, medicamentos, pode colocar aqui hospital, fique à vontade, lembre que você pode inserir linhas. Cuidados pessoais, cabeleireiro, manicure, outros, qualquer coisa que você queira também, que é variável ao longo do mês, que você tem uma atitude, você consegue tomar uma decisão um pouco mais ativa em relação a ele. Legal? O depois tem sempre o extra, porque é importante ter um bloco para extras, que são os gastos que não são previsíveis, que realmente saem um pouco do nosso controle, que não tem todos os meses, são gastos que não são recorrentes, como por exemplo, dentista, o próprio hospital, a manutenção do carro, a manutenção da sua casa, um uniforme escolar para quem tem filho, quem está no colégio, alguma coisa que você tenha dentro dos extras. E aqui é muito importante que você coloque uma margem de erro. E essa margem de erro é para gastos genéricos, é para gastos genéricos. Vale voltar para minha cara aqui para reforçar alguma coisa. Essa margem de erro, usualmente, é o que acaba salvando muita gente para conseguir cumprir o planejamento. Eu já tive um mentorado uma vez que fez um planejamento financeiro para mim, sem essa planilha, ele fez o dele e me passou, falou que ele ia gastar R$ 4.320 no mês. Eu falei, cara, você não vai gastar 4.320. Você pediu 2 cafés, já era. Tem uma margem de erro, coloca uma margem de erro confortável para você, porque sempre vai ter imprevisto. E se você não deixa a margem para imprevisto, o que acontece? Primeiro, você não vai cumprir o que você se planejou. Primeiro ponto é esse, isso é ruim para você, isso é ruim. E você vai tender a se limitar muito, e quando você não cumpre uma meta, você se frustra e tende a abandonar. Se você colocou uma margem de erro, essa margem de erro permite a flexibilidade. Ela permite a flexibilidade e permite que você se dê algumas regalias nesse sentido. Você tem que fazer isso e tem bastante sentido. Mas, Matheus, quanto que é bom uma margem de erro? É em função do meu salário? Na realidade, eu acho interessante que seja em função dos seus gastos. E não tem uma regra para você criar a sua margem de erro. Eu gosto muito de fazer, como eu acabei de comentar, em função dos meus gastos, não em função do meu salário. Se você gasta, por exemplo, R$5.000, põe 10% de erro, põe R$500. Se você gasta R$10.000, põe 10%, põe R$1.000. Matheus, eu quero fazer em função do meu salário. Não tem problema algum. Eu gosto de fazer em função dos meus gastos porque ela entra como um gasto. Então, para mim, tem muito sentido fazer disso, mas sinta-se à vontade, tanto que aqui no exemplo, eu não coloquei em percentual de nada. Eu coloquei R$300 em função de um salário de 6.500. Legal? E aqui também vai sempre fazer a soma das despesas e o percentual é sempre em função do total que você tem. Você consegue ver quantos por cento você gasta de variável em função da sua renda, ou quantos por cento você gasta de fixo em função da sua renda. Isso aqui vai te dar uma noção para você conseguir enxergar aonde que de fato você está gastando. E o último gasto são os gastos adicionais, que apesar de parecer que é uma coisa, que é um adendo, eles são extremamente importantes para você, porque eles incluem aqui o lazer. Você precisa do lazer. Viagens, cinema, academia, restaurante, bar, sempre tendo outros. Bens materiais, não tem por que você não tê-los. Você não pode ter em excesso, de forma que mate a sua rentabilidade. Mas roupa, eletrônico, outros. E novamente faz o somatório aqui de todos os gastos que você tem e da sua receita. E aqui ao final é o que te sobra para investir. A sua receita, o que entrou, a sua despesa fixa, a sua despesa variável, a despesa extra, o adicional e o que te sobraria para investir. Nessa simulação aqui, a pessoa que ganha R$7.500, depois de todos os gastos dele, teria mais ou menos R$3.000 residuais para investir. Só que esse daqui é o seu planejamento. Você tem que vir aqui na outra aba, que é o real. E aqui você de fato vai colocar os seus gastos reais, o que de fato aconteceu no mês. E essa planilha, para te ajudar, quando você gasta mais do que o que você planejou, ela vai mudar de cor com um sinal de alerta. Não porque o valor é muito alto, mas simplesmente porque você passou do seu planejado. Então você consegue saber linha a linha
quando e qual momento você passou em qual gasto. E aqui é exatamente igual a outra. Você vai colocar suas receitas, que vão ser as mesmas, mas os seus gastos vão ser exatamente os gastos que você aferiu naquele mês. Entendeu? Exatamente o que você acabou fazendo naquele mês. E depois que você preencher, você vai poder olhar linha por linha aonde que você saiu na mudança da cor, ou olhar onde eu mais gosto de olhar, que é esta tabelinha compilada aqui, que é a terceira aba. E aqui eu separei pela regra dos 50, 30, 20. Vocês lembram o que é essa regra? Quem acompanha meu perfil do Instagram, meu canal do YouTube, sabe o que é isso. É uma sugestão de uma forma como você pode começar a organizar suas despesas, que é o 50, 30, 20. 50% do que você ganha, você tem que usar para as coisas que você precisa. Seu gasto fixo, o seu carro, a parcela da sua casa, as coisas que você precisa para viver, as compras no mercado. 30% você gasta para as coisas que você quer, mais voltadas para o seu lazer, para ir para o bar, fazer um curso, fazer aula de violão, o que é que você queira fazer. E 20% no mínimo você investe. Se você conseguir organizar a sua vida nos 50, 30, 20, em teoria você está tendo uma estrutura financeira saudável, de forma que metade do que você ganha é fixo, você não consegue mexer, 30 para coisas que você realmente quer agregar valor e 20 você poupa. Mas, Matheus, o meu não deu essa conta. Tudo bem, é uma referência, é um norte para você seguir. E do mesmo jeito da outra planilha, se você passar dos 50%, que é o preciso, que é o que você quer, que nada mais é do que as despesas fixas, as variáveis e as extras, está puxando de lá, que são os gastos que você precisa ter, ele vai mudar de cor e ficar aqui em vermelho. Do mesmo jeito que o saldo para investir, se ele abaixar de 20%, também vai ficar em vermelho, te sinalizando que você precisa corrigir isso de alguma maneira, tentar no mínimo poupar 20%. E o adicional, se você passar do que você se planejou dos 30%, ele fica vermelho também. Só que abaixo eu não coloquei ele em verde, positivo. Por quê? Se você planejou gastar 30% com coisas que você quer e você gastou menos, você pode estar correndo o risco de não estar aproveitando a vida. E você tem que saber aproveitar a sua vida. 90% dos educadores financeiros que eu conheço falam que você tem que poupar ao máximo no começo. E eu discordo deles. Não que eles estão errados, mas eu discordo. Você tem que pensar no longo prazo e aproveitar o hoje. E o balanço dessas duas coisas é o que vai construir riqueza para você. A riqueza patrimonial lá na frente que você precisa, mas a riqueza da vivência do hoje. Você precisa conseguir aproveitar e viver o hoje também, usando o seu dinheiro para você conseguir coisas que você quer, que gerem valor para você viajar, aproveitar, sair, jantar, mas sem perder o foco da sua construção de patrimônio. Você jamais pode perder o foco disso, por isso que se você se planejou para usar com você, use. É um investimento que não tem erro. Legal? E esse gráfico aqui, ele vai te mostrar a barra em azul, que é o seu planejado, e a barrinha aqui em verde é o que você de fato gastou. Então, conforme você for preenchendo, você vai conseguir ver o acompanhamento do que vai acontecer mês a mês, e se a linha verde, que é o real, vai passar ou não do seu planejado, e você vai conseguir identificar o que você precisa. E essa planilha jamais pode ser usada como uma planilha de inserção de dados sem fazer uma análise. Eu tenho uma mentorada também, que é uma ex-aluna minha, que ela tinha um controle financeiro que ela colocava cada real que ela gastava. Ela colocava cada real, me apresentou aquilo de uma maneira sensacional. É uma pessoa que tinha bastante dívida, está matando isso agora, tinha problema com os gastos e tinha uma planilha. E por que ela tinha tanto gasto? Por que ela tinha tanta dívida? Por que ela estava desorganizada se ela tinha uma planilha? Porque ela simplesmente alimentava a planilha. Ela colocava os dados lá e não fazia nada. Então, se você alimentou a planilha e não olhou aquilo, não tomou uma atitude para falar, eu saí do ponto nisso daqui, vou poder recuperar nesse mês, vou cortar esse excesso, aconteceu alguma coisa, você não tem um diagnóstico do que aconteceu, a planilha não serve para nada. Só para você gastar tempo com ela. E a ideia não é que você gaste tempo, é o exato oposto, que você se organize para sobrar mais dinheiro, para você investir, para você ter mais tempo lá na frente, ter mais tempo livre. Tempo é a commodity mais valiosa que nós temos. Legal, pessoal? Então, se ficou qualquer dúvida da planilha, deixa aqui nos comentários. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, chegou nesse ponto do vídeo, se inscreve. Esse ano vai sair um monte de vídeo com um monte de conteúdo diferenciado para você conseguir se desenvolver. Deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas esse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar aqui. A gente se vê na próxima. Até mais!